Então, crianças, hoje, dia 15 de dezembro, né? Nossa atividade hoje é no livro do Aprova Brasil, a lição 14, que fala sobre o anúncio publicitário. O anúncio publicitário é uma mensagem que tem diferentes objetivos. Entre eles está o de convencer o público das qualidades ou dos benefícios de uma ideia. Para isso são utilizados dois elementos, texto e imagem. Então, número 1 aí do seu livro Aprova Brasil. Leia este anúncio. Não seja um esbanja ao escovar os dentes. Sempre feche a torneira. Tá? Então, mostra aí os menininhos, né? Passando um recado, tá? Então, nós temos aí alguns lembretes embaixo, né? Mantenha as torneiras fechadas enquanto escova os dentes, lava a louça, toma banho e faz a barba. E dê uma lição em quem esbanja água. Afinal, é maneiro ser maneira. Número 2. Na frase, não seja um esbanja ao escovar os dentes, a quem se refere a palavra destacada, tá? Então, essa palavra esbanja, ela está relacionada a uma das personagens ilustrada no anúncio, né? Olha lá o nomezinho dela lá em cima, a mais alta, de camiseta vermelha. Então, está relacionada a um personagem. Número 3. Temos a número 3 aí. Com base no texto do anúncio, podemos afirmar que, primeiro quadradinho, a gente vai marcar o X só em uma resposta correta. Primeiro quadradinho. Esbanja economiza água nas atividades diárias? Maneira nunca economiza água? Ou esbanja costuma desperdiçar água? Ou maneira não se preocupa com o uso da água? Então, olhando lá no anúncio publicitário, a gente percebe o quê? Que a alternativa correta aí é a terceira, né? Você vai marcar o X, tá? Um X no terceiro quadradinho onde está escrito esbanja, costuma desperdiçar água. Certo? Próximo, número 4, na próxima página. Os nomes das personagens do anúncio foram inspirados em dois verbos, maneirar e esbanjar. Então, letra A. Olha lá. Maneirar tem o sentido de ter boas maneiras ou de tomar mais suave, diminuir. Então, o nome por si já fala, né? Maneirar, né? Então, você vai marcar um X no segundo quadradinho, que é tornar mais suave, o mesmo que diminuir. Letra B. Esbanjar significa, então, se maneirar quer dizer economizar, esbanjar significa gastar água em excesso. Então, vai marcar um X aí no primeiro quadradinho. Gastar água, tá? Em excesso. Número 5. Na frase, sempre feche a torneira. O termo destacado expressa uma ideia de, no caso aí a palavra destacada é feche. Então, esse termo feche, ele dá uma ideia de, primeiro quadradinho, dúvida, conselho, afirmação ou negação. Então, se ele fala sempre feche a torneira, então o termo feche, ele está dando um conselho. Então, você vai marcar um X onde está a palavrinha conselho, certo?
Número 6. Quais são os elementos que compõem a imagem? Então, olha lá, você olhando a imagem de novo do anúncio, os elementos que compõem aí são o quê? As duas personagens. As duas personagens. As duas personagens, né? Que é o Esbanja e Maneira. Uma escova de dente. Uma escova de dente e uma torneira fechada. Uma torneira fechada. Número 7. Ah, não, no número 6 tem mais uma perguntinha embaixo, né? Tem um pontinho aí. Vamos colocar esse pontinho aí. Essa imagem reforça a ideia expressa no texto? Justifique. Essa imagem, né, das crianças, a torneira fechada, a escova de dente, está reforçando essa ideia? Sim. Né? Aí ele pergunta, explique, justifique. Então, é porque a escova de dentes com creme dental representa a escovação dos dentes feita com a torneira fechada, né? Se a torneira tivesse aberta, não estaria reforçando a ideia de economizar, mas a torneira está fechada. Então, porque a escova e o creme dental representa a escovação com a torneira fechada. Número 9. Não, número 7. Número 7. Número 7. Releia o texto que aparece na parte inferior do anúncio. A parte inferior é a parte de baixo, tá? Então, tá aí. Mantenha as torneiras fechadas enquanto escova os dentes. Lava a louça, toma banho e faz a barba. E dê uma lição em quem esbanja água. Afinal, é maneiro ser maneira. Letra A. O que significa a expressão dê uma lição? Então, essa expressão de dar uma lição significa dar o exemplo, né? Então, significa dar o exemplo, né? Do que é correto, de economia. Letra B. Que gíria foi utilizada nesse trecho? Então, olha lá o trecho de novo. Afinal, é maneiro ser maneira. Então, a palavra maneiro, né? Significa ser legal, tá? Então, a palavrinha maneiro. Letra C. Letra C. Ao empregar a gíria, a linguagem desse anúncio é formal ou informal? Você vai marcar o X na palavrinha informal. Tudo que é utilizado como gíria, que não faz parte, né, da norma culta, né, da língua portuguesa, a gente é chamado de linguagem informal, tá bom? Então, agora vamos para o número 8. Continuar aqui, né, número 8. Então, vamos lá. O principal público desse anúncio são os... Vamos marcar o X só em uma alternativa correta. São os consumidores de água ou os usuários da internet. Se nós estamos falando em economia de água, então é para os consumidores de água. Todos nós, né? Então, você vai marcar um X nessa, onde está essa alternativa, tá? Consumidores de água.
Número 9. Número 9. Leia este outro anúncio. Na hora do banho, seja uma maneira. Desligue o chuveiro ao passar o sabonete. Número 10. O 9 era só leitura, então número 10. A expressão na hora do banho dá a ideia de quê? Tempo, lugar, causa ou modo. Então, na hora do banho. Então, ele dá uma ideia de tempo, tá? Então, é uma ideia de tempo. Você vai marcar o X, onde está escrita a palavrinha tempo, tá? Número 11. Em que trecho do anúncio há uma opinião? Olha lá, as opções embaixo. Não seja, primeiro quadradinho, não seja um esbanja, é mais legal ser um maneira. Segundo quadradinho, desligue o chuveiro ao passar o sabonete. Terceiro quadradinho, economize água. Então, em que trecho do anúncio há uma opinião? Vamos ler de novo, ó. Primeiro quadradinho, não seja um esbanja, é mais legal ser uma maneira. Desligue o chuveiro ao passar o sabonete. Economize água. Então, é a primeira, tá? Não seja um esbanja, aí ele fala a opinião, ó. É mais legal ser uma maneira. Então, a opinião dele, que para ser mais legal, tem que ser uma maneira, tá? Então, você vai marcar um X no primeiro quadradinho, onde está escrito não seja um esbanja. É mais legal ser uma maneira. Ser uma maneira. Maneira, né? Tem um I a mais aqui. Uma maneira. Número 12. Número 12. Observe a imagem. Explique se a atitude de esbanja combina com o nome dele. Então, o nome do menininho lá é esbanja, né? E ele está relacionado à palavra esbanjar, né? Gastar muita água. Então, combina, né? Porque se ele tem esse nome, é porque ele está fazendo totalmente o contrário, né? Está gastando muita água. Então, combina porque ele esbanja muita água. Número 13. Antes do número 13, tem uma leiturazinha embaixo aí, que ele fala assim: os anúncios podem apresentar uma frase curta, fácil de ser relembrada. Essa frase é chamada de slogan e tem o objetivo de promover a ideia que está sendo divulgada. Então, número 13. O slogan desse anúncio é... Vamos marcar o X somente uma alternativa. Primeiro, desligue o chuveiro ao passar o sabonete. Segundo, sempre feche a torneira. Terceiro, não seja um esbanja, é mais legal ser um maneira. Então, é a terceira opção, né, gente? Que nós estamos falando o tempo todo do personagem que tem o nome lá, de esbanja e o outro de maneira. Então, vai marcar o X aí, ó. Não seja... Vou copiar aqui. E vou colar aqui, que é a mesma, tá? Não seja um esbanja, é mais legal ser um maneira. Número 14. Número 14. O tema principal desse anúncio é a importância de... Vai marcar também somente o X na resposta correta. Tomar banho todos os dias, economizar água ou sempre escovar os dentes. Então, o tema principal aqui
economizar água, né, gente? Então, economizar água. Aí embaixo tem um pontinho aí, numa linha também, que tem uma perguntinha. Olha aí, esse tema é o mesmo nos dois anúncios? Sim, os dois anúncios estão falando sobre ações para economizar a água. Número 15. Qual é a cor que predomina nos dois anúncios? Olha lá, se você voltar à página, você vai ver o primeiro anúncio, vai ver no segundo. Então, a cor que predomina, né? Esse anúncio é a cor azul. É o que predomina. E ele pergunta por quê? Porque o tema é economia de água, né? E a gente costuma relacionar a água à cor azul. Então, por causa do tema que é água. 16. Perguntinha 16. Em cada um dos anúncios há uma ação principal que, se for seguida, resultará em outra ação, que é a economia de água. Quais são elas? No primeiro anúncio, fechar a torneira. E no segundo anúncio, desligar o chuveiro. Número 17. Vamos marcar o X também. Número 17. Olha lá. Qual é o objetivo principal dos anúncios que você leu? Vamos marcar X só em uma. Primeiro, contar a história dos amigos Maneira e Esbanja. Segundo, convencer o leitor a economizar água. Terceiro, vender um produto que auxilia na economia de água. Ou quarto, dar dicas de higiene pessoal. Então, a gente, deu para entender nas duas, que é convencer o leitor a economizar água. Então, vai marcar um X no segundo quadradinho. Convencer o leitor a economizar água. E a número 18, olha lá. Você concorda com a afirmação de que é mais legal ser uma maneira do que um esbanja? Por quê? Então, essa daqui é opcional, né? E a gente espera, né, que os alunos, que vocês respondam que sim, né? Porque é melhor a gente economizar água para a gente ter sempre, né? Do que a gente ficar esbanjando e viver em racionamentos ou até mesmo ficar dias sem água, tá? Então, gente, vejam a gravação várias vezes, vão registrando as respostas com atenção, tá bom? E depois anexa as fotos lá na plataforma, tá? Pra tia. Beijinho.